uma revista muito polêmica, que nós, como servos de Deus, não nos podemos calar, porque isso não é uma afronta somente para nós, mas principalmente para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Lição número 2, já está ali. Ética cristã e ideologia de gênero. Vamos estar passando para o nosso texto áureo. Vamos estar lendo comigo, juntamente toda a igreja. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós podemos ver aí em Gênesis, capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Duas espécies de gênero diferente, macho e fêmea. Vamos para a nossa verdade prática. Vamos todos juntos? A doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizada. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão e não pode ser relativizada, ou seja, não pode ser mudada, não pode ser criada por homem algum. Amém? Vamos estar já ali na introdução. Introdução. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultado da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Nós podemos ver ali no início da introdução, onde fala sobre teoria social, o que nós podemos entender por teoria social. Teoria social é um conjunto de estrutura e ideias que analisam e interpretam fenômenos sociais. Então, essa teoria procura entender como os seres humanos se relacionam uns com os outros, como as sociedades mudam ao longo do tempo e do espaço, e como as estruturas sociais e as relações de poder influenciam as nossas vidas. Então, as teorias sociais fornecem ferramentas para analisar a sociedade de forma mais profunda e organizada, indo além da visão superficial da realidade diária. Então, nós podemos ver que isso é um conceito profundamente enganoso para aquele que conhece a palavra de Deus. A sociedade pode mudar os seus conceitos, os teus princípios, mas o nosso Deus é imutável, Ele não muda aquilo que Ele os criou. Nós podemos ver que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, olha o que fala. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, nós fomos gerados por semente, meus irmãos, incorruptível. Quem nos gerou foi Deus. O homem pode mudar os conceitos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então, esse princípio, este conceito, certamente aqui é enganoso. Nós devemos seguir os princípios que Deus nos outorgou para ser preservados. Quer conservar este conceito? Conserve a tua família. Este princípio foi Deus que nos ordenou. Então, nós vemos aqui que a sociedade, ela oprime, vive em opressão, querendo decidir a dominação e desigualdade estabelecido e mantido ao longo do tempo por um grupo social sobre outro. Então, quem determina o nosso sexo, a nossa espécie, não é a sociedade. Que determinou a nossa espécie foi o nosso próprio Deus, amém? Ponto central, não colocou aí, mas vou estar lendo. Apesar do espírito relativista de nosso tempo, a palavra de Deus não muda, meus irmãos. O homem pode mudar os conceitos, a sociedade pode mudar os conceitos, mas a palavra de Deus não muda porque ela é imutável. Ideologia de gênero, primeiro subtópico, definição de ideologia. O que é definição? O que significa ideologia? Por quem foi desenvolvido? Nós podemos ver que o termo foi desenvolvido pelo francês Destrut de Tracy. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich, autores do Manifesto Comunista. Então, a palavra é composta pelos vocábulos gregos, eidos, que indica ideia, e logos, como sentido de raciocínio. Então, essa definição de ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe ou propaga a orientar o comportamento. Então, é através das nossas ideias que nós propagamos em orientar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Então, esse sentido amplo de ideologia se apresenta como que seria ideal para um determinado grupo de pessoas. Este conceito de ideologia, meus irmãos, é definida pela nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de comportar, de acordo com as nossas ideias, de acordo com os nossos pensamentos. Nós podemos ver que tem grupo de pessoas que planejam ideias, que fazem comportamentos, que podem se tornar algo positivo em nossas vidas e algo negativo em nossas vidas. Nós podemos ver que, quando se trata colocar de um grupo terrorista, quando eles planeiam ideias, raciocínio, então eles vão agir de acordo com os comportamentos que eles se idealizaram, que eles se maquinaram em tua mente, trazendo para o coração, e isso é nocível à sociedade. Nós podemos ver que, outro exemplo aqui, na construção desse templo, se você pegar um arquiteto e uma pessoa que é leigo em construção, nós podemos ver que aqui tem vários pilares, e perguntar ao arquiteto por que precisou de vários pilares para construir este edifício. Mas se nós pegarmos um leigo e perguntar a ele por que são vários pilares para construir esse edifício, certamente ele não vai saber expor a sua opinião.
Quem sabe talvez fale assim, não, eu não colocaria esses pilares para construir esse edifício. Mas o arquiteto fala assim, não, tem que ter esses pilares por causa da sustentação do peso do edifício. Então, são ideias, são raciocínios que um conjunto de pessoas possam trazer através de comportamentos, maneira de pensar e maneira de agir. Vamos para o segundo subtópico, ideologia de gênero. Vamos estar lendo comigo? Ideologia de gênero significa raça. Glória a Deus. Ideologia de gênero significa raça na concepção da lógica. O termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Então, nesse sentido, a expressão é inofensiva. Mas nós podemos ver que o texto aí tem um porém, que fala assim, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Que significado é esse, meus irmãos? Significado na qual eles têm outras ideias, eles têm deturpado a palavra de Deus, criando seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, mudando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus proporcionou os seus profetas a escrever no livro sagrado. São comportamentos que vai contrário à palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui que nesse sentido a expressão é inofensiva, porém na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Então essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Meus irmãos, nós nascemos com o sexo definido por Deus. Foi Deus que nos criou, homem e mulher. E isso tem que ser implantado na vida dos nossos filhos desde a sua criação. Então nós podemos ver que esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos. Eles ignoram, meus irmãos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Isso é um absurdo. Isso é algo que Deus não se agrada. É falar assim, não, quem sabe sou eu que defino. É eu que vou definir o que eu quero ser. Não, nós nascemos com o sexo já definido. Então, os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Então, não é a sociedade que define o seu gênero, se é masculino ou feminino. Quem definiu, meus irmãos, foi o nosso próprio Deus, foi o Criador dos céus e da terra. Foi desde o princípio da criação. Então, essa ideologia é contrária aos princípios da Bíblia Sagrada, meus irmãos, aos princípios dos mandamentos otorgados pelo nosso Deus. Então, nós, como
servo de Deus, não devemos permitir, aceitar essa afronta, essa aberração diante da sociedade. Maximismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Vamos estar lendo comigo? Nos escritos machistas, glória a Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, que a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. Onde existe o machismo e o feminismo como fonte dessa ideologia. É falar assim, olha, o teu conhecimento de ideias já para mim não serve de nada. É falar assim, olha, você para mim é uma ferramenta que eu uso quando eu quero, que eu faço o que eu quero, que está no meu comando. E fala assim, olha, eu que asseguro o domínio de uma classe sobre a outra. É o machismo falando assim, olha, quem domina essa classe sou eu que comando essa classe. E nós, como servos de Deus, como homens, conhecedores da palavra, meus irmãos, as nossas esposas não é instrumento em nossas mãos. Nós não mandamos nas nossas esposas, nós não impomos nas nossas esposas. É diferente de submissão. Aqui fala aqui que o livro Origem da Família e Propriedade Privada e do Estado, criado por Frederick, argumenta que a família patriarcal, a propriedade privada e o Estado surgiram, olha para você ver, historicamente como consequência do desenvolvimento das forças produtivas e da divisão de trabalho. O que é propriedade privada? É um bem que você adquire de forma legal, social. Então, naquela altura, na propriedade privada, as famílias eram mais restritas. Ali, os bens ali eram passados de pessoas de pais para filho. E ali naquela altura, meus irmãos, quando alguém comprava uma propriedade grande, ali vinha muitas famílias trabalhar. E eles acham que a consequência da família surgiu daí. Foi constituída daí. E nós podemos ver que naquela altura, há 40, 50 anos atrás, tinha uma lei que quando as famílias ficavam muito tempo nas terras, chamada de uso campeão, essa lei
dava prioridade ao morador daquela terra, aquele que chamava os meeiros, ajudava na produção da terra, e os proprietários eram obrigados a ceder uma parte da terra para aquelas pessoas que trabalhavam na terra. Mas nós podemos ver que a consequência não surgiu daí. Essa instituição, meus irmãos, da família, foi constituída por Deus. Nós, como família, somos propriedade exclusiva de Deus. Não é a sociedade que define a sua característica de família ou não. Quem define, quem constitui a família, foi Deus, não foi através da sociedade, não foi através da propriedade privada e do Estado, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. Então a família patriarcal fala aqui, eles tinham poder sobre outras famílias. Então ali o machismo naquela altura era grande. Hoje já atua de forma mais independente. As mulheres antigamente não trabalhavam, não saíam para trabalhar fora. Hoje já está mais liberal. Então nós podemos ver que Simone, a criadora da obra Segundo o Sexo, olha o que fala, onde é afirmado que não se nasce mulher, mas torna mulher. Meus irmãos, isso é um absurdo. Você nasceu mulher e vai morrer mulher até a vinda de Cristo. São conceitos que não têm fundamentos nenhum. Então, quem constitui a família foi o próprio Deus, não foi a sociedade que constitui a família. Então, nós podemos ver que surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gênero, ou seja, uma fantasia, luta de classe entre homens e mulheres. Ou para você ver o que surge? Luta de gênero, meu irmão. Um lutando, um definindo o que vai ser. Quem definiu você como homem foi Deus. Quem definiu você como mulher foi Deus. Isso é algo enganoso. Então, nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende, olha o que fala, desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual. Ou seja, desvalorizar aquilo que Deus criou. A família foi constituída por Deus. Então a sociedade dessa ideologia quer desconstruir os papéis, quer desvalorizar os conceitos bíblicos. Então nós podemos ver aqui que no ciclo do tópico 1, fala assim, criada a partir do machismo e do feminismo, a ideologia de gênero relativiza os conceitos de masculino e feminino, ou seja, eles querem mudar os conceitos de masculino e feminismo. Então, bora para o segundo subtópico, consequência da ideologia de gênero, troca de papéis entre homens e mulheres. Vamos lá, que esse aqui é forte, vamos todos ler comigo? A ideologia de gênero propaga
Glória a Deus. Troca de papéis entre homens e mulheres. Propaga. Então a ideologia de gênero, ela propaga, ela expande a notícia, meus irmãos. E nós, como servos de Deus, não podemos ficar calados quando acontece esse tipo de coisa. Que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Construir aquilo que Deus fez. Desconstruir aquilo que Deus fez. Olha para você ver. Que tais padrões devem ser desconstruídos. Nós já temos uma identidade, meus irmãos. Nossa identidade não pode ser desconstruída pelo homem, pela sociedade. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como um fator determinante para a definição de papéis sociais do homem e da mulher. É falar assim, olha, você como homem, não é você que define o teu sexo. Eu vou desconstruir aquilo que Deus construiu. O sistema, meus irmãos, diabólico sobre a sociedade já está implantado. Por quê? Porque o inimigo não quer ver famílias se constituir, famílias se formarem. O inimigo não quer ver. É definível assim, não. Quem decide o que você vai ser quando eu crescer, é falar assim, olha, somos nós que criamos esse conceito de ideologia de gênero. Somos nós que relativizamos essa ideia, nós que vamos construir o que você vai ser, nós que vamos decidir o que você vai ser. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural do sexo. Gênesis 2, 15 ao 25. Olha para você ver aqui, a partir do 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora. Olha para você ver. Para o homem não achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Espécie distinta, diferente. E ambos serão uma carne. Uma mulher, não fala mulher com mulher e nem homem com homem. A palavra é bem clara quando fala sobre essa espécie, essa escolha. Então, outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo
de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando o homem ou a mulher aceitarem noutro papel. Além disso, faz-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo, tanto nas escrituras quanto a tradição eclesiástica, sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis natural. Então, nós, conhecedores das escrituras, nós temos que confrontar essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Então, quem define o nosso papel de ser homem ou mulher, quem definiu foi Deus. Meus irmãos, eu quero trazer algo aqui muito importante para a amada igreja. A Bíblia, eu estava vendo um relato que a Alemanha foi o primeiro país, desde 2013, criou uma lei lá que, quando o bebê é registrado na conservatória, coloca ali, não define o sexo da criança, sexo indefinido. Ó, para você ver o mundo como está, desde 2013, meu, já faz 12 anos. 12 anos. Olha, e outra aqui, com nova lei, a Noruega, menino de 10 anos muda o sexo do documento. Pais permite que as crianças possam pedir para alterar o gênero legalmente na Noruega. Tudo pode ser feito pela internet e não é necessário tratamento. Ou para você ver o mundo como está, meus irmãos. Foi o que nosso evangelista Vantos falou, está um caos. Está na contramão de Deus. Então nós podemos ver que nós não podemos aceitar este conceito de troca de papéis. Vamos estar no subtópico, lendo o subtópico número 2, que fala sobre a confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Eles falando assim, olha, o teu órgão genital não define quem você é. É falando com a mulher, olha, o teu órgão genital não define se você é mulher ou homem. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Ao longo da vida, meus irmãos, passa a ser moldada. Olha para você ver que absurdo. É a vida, eles falando que, olha, é ao longo da vida que você vai decidir quem você é. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. É o aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo, Romanos 1:26. Então, essa definição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Meus irmãos, olha, o que tem de crianças doentes, o que tem de crianças doentes porque estão sendo enganadas por este grupo de pessoas que estão sendo contrárias à palavra de Deus. Crianças depressivas. A menina estava falando que na sala dela, pastora Norma, tem uma menina bi, e incentivando a coleguinha dela a seguir o mesmo caminho que ela, 10 anos. E eu falei para a minha filha, ó, menina, olha, bate de frente, fala que não, minha filha. Só você nasceu mulher, você tem que assumir a sua identidade. Falei para a menina, ó, você conhece a palavra. Não é a sociedade que define o teu sexo. O seu sexo foi definido por Deus.
Falei com ela, ensina, bate de frente. E ela, seu pai, pode deixar que eu vou falar. Você fala mesmo, não tem medo não, minha filha. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Porque isso aí é um sistema diabólico. É o inimigo usando as próprias crianças nas escolas, meus irmãos. E nós, como pais, conhecedores da palavra, nós temos que instruir os nossos filhos o que é certo e o que é errado. O que ele é. Qual a espécie que ele é, que ele pertence. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Confusão. Então nós temos que estar atentos, os nossos filhos na escola. Por uma criança de 10 anos, para você ver, a mentalidade da criança de 10 anos. Como essa criança aprende essas coisas? Como aprende essas coisas, meu irmão? Muitas das vezes, olha, internet, meu Deus. É muito bom, mas não souber usar. Desvalorização do casamento e da família. A ideia de que o desaparecimento de papéis ligados ao sexo provoca um impacto deletérico sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família estereótipo social previamente estabelecido pela sociedade. Olha para você ver, meus irmãos. O casamento e a família estereótipos sociais, previamente estabelecido pela sociedade. Então, os grupos, só que fala que os grupos sociais quer definir o casamento através da sociedade. Olha, não faz mal se você se unir com o homem, você homem com homem, mulher com mulher. Eles que querem definir. Fala o impacto deletério sobre a família. Meus irmãos, é algo que nós, como servos de Deus, nós ficamos, às vezes, sem palavras, mas o Espírito Santo tem que nos instruir. Nós buscamos pelo Espírito Santo, ele certamente vai nos instruir para que nós possamos confrontar isso diante da palavra de Deus. Isso é uma distorção, isso é pessoas que desvalorizam a família. É um impacto elétrico, é um impacto que Deus não se agrada, Deus se enoja de ver essas coisas. Então, a ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, através da sociedade, estabelece os conceitos para definir o que você quer ser, o que você quer formar. Homem com homem não frutifica, mulher com mulher não frutifica. Então, neste contexto, a primeira instituição amada pelo Criador passa a ser constantemente desvalorizada. Então, desvaloriza aquilo que Deus construiu. Então, esse tipo de conceito é criticado, é massacrado. Então, estes outros males são resultados da depravação humana e os sinais eminentes da volta de Cristo. Olha para você ver, isso é fins dos tempos, meus irmãos, que está acontecendo hoje. A volta de Cristo está já às portas. Vamos para o terceiro subtópico. Criação de dois sexos. Vamos ler comigo? A Bíblia revela
Glória a Deus. Criação dos dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos, ou seja, diferentes. Deus não criou homem com homem e nem mulher com mulher. Fala que os dois sexos criados por Deus são diferentes, são díspares, são desiguais, são diferenciados. Então, criou Deus o homem à sua imagem. Olha que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Então, portanto, biologicamente, o sexo será relacionado com os órgãos genitais e as formas do corpo humano. Então, o que define o sexo são os órgãos genitais, meus irmãos. E nisso, nós temos que falar dentro dos nossos lares, para os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos sobre isso. Isso não é só o dever da escola ou da igreja, mas sim tem que partir dentro da própria casa. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado com os órgãos genitais e as formas do corpo humano. A forma do corpo humano do homem é diferente. A forma biológica é diferente da mulher. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino. O homem designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. Olha o que fala aqui, olha. Não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar, ou seja, olha, nós não devemos acomodar, ou seja, aceitar esses preceitos de ideologia de gênero. Nós não devemos nos calar. Nós não podemos ficar mudos diante dessa afronta. Então, a cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. 1 Pedro 4, 17 a 19. Então, essa cultura humana permanece sobre o julgamento de Deus, meus irmãos. Então, nós não podemos nos acomodar, nos encovardar diante dessa afronta de ideologia de gênero. Casamento monogâmico e heterossexual. Vamos estar lendo comigo? Ao instituir glória a Deus. Então, o que é casamento monogâmico e heterossexual? É definido como uma união afetiva e exclusiva entre um homem e uma mulher, que se comprometem a ter um único parceiro durante toda a vida ou em determinados períodos. Esta união é caracterizada pela exclusividade sexual e emocional entre os dois cônjuges, diferindo de outras formas de casamento ou relacionamento, como o poliamor ou a poligamia. Então, monogamia refere-se à exclusividade de ter um único parceiro. Num casamento, isso significa que o casal tem um compromisso mútuo de fidelidade,
sem envolvimento sexual ou romântico com outras pessoas. Heterossexual indica que a união ocorre entre pessoas de sexos diferentes, ou seja, entre um homem e uma mulher. Consequências: a monogamia e a heterossexualidade implicam um compromisso duradouro, construindo uma relação baseada em confiança, segurança, intimidade e exclusividade. Então, meus irmãos, o casamento tem que ser monogâmico de forma efetiva, afetiva e exclusiva entre homem e mulher. Não fala que é entre homem e homem, entre mulher e mulher. Tem que ser com personalidades díspares, que significa que são personalidades diferentes, distintas ou desiguais. A palavra díspar vem do latim dispar, que significa não igual. Então, portanto, o termo refere-se a personalidades que não são semelhantes entre si, que apresentam grandes diferenças entre elas. Significado literal: personalidades que são diferentes umas das outras. Então, o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual, com gêneros diferentes entre um homem e uma mulher. Terceiro subtópico, para finalizar: educação dos filhos com distinção do sexo. Aqui é forte, meus irmãos. Vamos ler comigo? Vamos lá, toda a igreja? No 1, 2, 3. Educar. Não precisa de explicar, né, meus irmãos? Está explicado demais aqui. Olha o que é que fala. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário da família. Ou seja, educar não consiste somente nas vestes, no calçar, no trazer do alimento à mesa. Cabe também a quem? Aos pais educar os filhos na admoestação do Senhor. Efésios 6:4, que diz assim: e vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, isso é uma responsabilidade dos pais, nós pais. Nós que temos essa educação, tem que começar dentro da nossa casa. Promover o diálogo e o amor mútuo no lar. É você sentar com teu filho, falar com ele, tirar as dúvidas que ele tem. Isso aí é a nossa obrigação, meus irmãos. É a nossa obrigação. A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação dos seus filhos. Por exemplo, explicar e orientar de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, diferentes. A nossa
fisiologia é diferente e personalidade díspares é a responsabilidade dos pais. É seu filho chegar na porta do seu quarto, bater, pai, posso entrar? E você, como pai, vai assim, filho, espera um pouco, o pai está trocando de roupa. E você, como menina, não pode ver o pai despido, sem roupa. Porque o pai é homem e você é menina, mulher. Nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos, meus irmãos. E assim a mãe, com o menino homem, ô filho, espera um pouquinho que a mãe está trocando de roupa. Olha, por exemplo, explicar e orientar de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente. Ô filho, olha, o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. O corpo do homem é diferente, desenvolve de maneira diferente da mulher. Personalidade díspare, ou seja, somos diferentes, o homem e a mulher é diferente. São responsabilidade dos pais. Então, sigam, pois, com respeito às pessoas, não há discriminando. O que fala aqui, meus irmãos? Olha, eu respeito a tua opinião, mas eu não sou obrigado a concordar naquilo que você decidiu para a tua vida. Não precisa afrontar. Trata com respeito. Mas não devemos aceitar aquilo que ele é. Mas se posicionando com toda firmeza na distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de gêneros. Então nós não podemos aceitar. Nós devemos respeitar a opinião de cada um, mas não afrontar porque ele está vivendo daquela maneira. Devemos aplicar os conceitos da doutrina bíblica, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas afrontar, isso não. Deus criou dois sexos dentro de uma instituição monogâmica e heterossexual, casamento. Logo devemos educar nossos filhos no ideal da distinção do sexo. Vamos para a conclusão. A ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica, ou seja, pretende mudar, distorcer, criar, formar algo que não está na palavra de Deus. Quer impor ao cidadão o dever de ser considerado ideal. É falar assim, não, você é ideal dessa maneira aqui. Você fica bem desse jeito aqui. Então, a acuada parcela da sociedade não esboça reação e o mal vem sendo propagado. Meus irmãos, o que fala aqui, olha, está cobrando. Ó, a acuada parcela da sociedade, nós não devemos acuar. Nós não devemos aceitar. Nós devemos esboçar reação para que o mal não venha se propagar, meus irmãos. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Nós não podemos ficar calados. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que reagir. Nós temos que batalhar pela fé. Nós temos que impregnar a palavra de Deus dentro dessa ideologia de gênero que está sendo contrária aos princípios da palavra sagrada, meus irmãos. Então, o que Deus pede para nós, que nós não viemos silenciar, nós não viemos nos calar, nós não viemos ficar mudo diante da sociedade, que tem um conceito verdadeiramente errôneo, diante
diante dos princípios da família. Então, o que significa ideologia? Ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou social. Então, o que os ideólogos afirmam sobre os gêneros masculino e feminino? Os ideólogos afirmam que o gênero masculino e feminino são construções históricas, culturais impostas pela sociedade. Um conceito errôneo, contrário, diante da fé cristã. Então, as três consequências de ideologia de gênero: troca de papéis entre homens e mulheres, olha para você ver, confusão de identidade para o ser humano e desvalorização do casamento e da família. Então, quais os elementos constituem o ideal divino quanto ao sexo? Criação dos dois sexos, casamento monogâmico e heterossexual, educação dos filhos com distinção do sexo. Então, o que pretende a ideologia de gênero? A ideologia de gênero pretende relativizar, mudar as verdades bíblicas e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. Então, nós, como servos de Deus, não podemos aceitar essa afronta dos ideólogos que têm trazido conceitos contrários à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer a amada igreja por estar aqui presente para aprender mais sobre esse tema que tem trago muita polêmica diante da sociedade, mas nós, como servos de Deus, vamos bater de frente, vamos instruir o povo naquilo que Deus constituiu, que foi a família. Família é o maior patrimônio que Deus criou, amém? Desde já eu quero estar passando aqui para o nosso